Olá, boa tarde para você que está na sintonia da Rádio Catedral, a sintonia da felicidade. Sou eu, Fátima Lima, com você nesse programa tão especial, Encontro com as Paróquias, trazendo sempre realidades da nossa arquidiocese para que você possa conhecer, não é? Porque diz o ditado, quem conhece ama, né? E quem ama conhece. Então a gente precisa estar sempre nesse movimento de conhecer a nossa arquidiocese, as paróquias, os padres que aqui estão e que compõem, então, esta arquidiocese. Nem todos os padres têm paróquias, tem muitos padres que têm outras atividades, né? E por isso eles não estão efetivamente inseridos numa paróquia, mas exercem o seu sacerdócio. E hoje, com muita alegria, eu vou conversar com o padre João Navarro Reberte. Ele é paranaense e nós conhecemos aqui na rádio mais como Padre Navarro. O Padre Navarro hoje, inclusive, que tem um programa na Rádio Catedral, não é? Oração da Noite, muito conhecido, que aliás há muitos anos também faz esse programa na rádio e que inclusive você também encontra esse programa no Spotify, no canal da Rádio Catedral. E é ele que nós vamos conversar hoje, com 51 anos de sacerdote, apresenta o programa, como eu disse, Oração da Noite, também foi capelão da Marinha e diretor do Colégio João 22. 23, tá bom, então vamos lá, tá 23 aqui. Seja muito bem-vindo, padre, boa tarde. Boa tarde, Fátima. É uma alegria muito grande poder estar no seu programa e ao encontro dos nossos ouvintes, que é a razão de ser da nossa rádio e também a razão de ser da nossa igreja, que é uma maneira pela qual nós evangelizamos. Então eu empresto a minha voz, que foi um dom que Deus me deu, para poder assim... Belíssima, por sinal, né, padre? Para poder assim chegar até você. Há muito tempo já fazendo um programa na Rádio Catedral, não é isso? O meu programa Oração da Noite tem a idade da Rádio Catedral, é um dos mais antigos. É um dos mais antigos. Já tive outros programas aqui, Encontro com o Padre Navarro, no sábado à tarde, Oração da Madrugada, um programa de receitas aos sábados de manhã. O senhor cozinha? Também. É mesmo? Certo. E tenho receitas próprias. Nossa. Tem receitas únicas que são criações minhas. Certo? Olha só. Encontro com o Padre Navarro, Oração da Madrugada e vários outros programas. Aí tinha também Espaço Brasil, que era o último antes da pandemia, né? De música popular brasileira. A Oração da Noite e também Expresso da Saudade, que o cônego Abilinho e eu fundamos esse programa, Expresso da Saudade, que também é muito antigo. Sim. Era aos sábados e aos domingos. Hoje é o Padre Nixon, né? Padre Nixon. Que apresenta o programa junto com o Padre Jacques, se não me falha a memória. Né? O padre, e o programa do senhor, eu lembro que no tempo da pandemia, muitos programas a gente teve que deixar de veicular porque a gente não podia, como toda emissora viveu isso, a gente não podia ter circulação de pessoas na rádio. Tanto é que até mesmo os próprios funcionários, nós tivemos que reduzir. Muitos funcionários trabalhavam de casa, eram poucos aqueles que vinham à rádio, justamente porque para viver o protocolo que era pedido na época. Então, o programa do senhor foi um dos programas que, inclusive, também não teve na pandemia por causa disso, né? E, assim, é interessante como o ouvinte gosta, ama o senhor, porque logo assim que terminou a pandemia, os ouvintes começaram a dizer quando que vai voltar o programa Oração da Noite com o Padre Navarro, aquela voz, enfim. O senhor já tem essa marca registrada na Rádio Catedral, isso é bem legal, né, padre? É bem legal e razão de ser também, né? Já que Deus nos dá alguma coisa especial, os dons a gente tem que colocar a serviço do reino de Deus. É verdade. Inclusive, no Spotify, nós começamos o nosso canal no Spotify com o programa do senhor, Oração da Noite,
né? Hoje já temos outros programas no Spotify, como Viver Bem, enfim, nós temos o Ritmo da Fé também. E hoje é um dos mais ouvidos no Spotify, a Oração da Noite. Posso te dar uma sugestão? Pode. Nós deveríamos colocar na rádio um programa muito especial que iria atingir muita gente. Nós somos uma nação muito diversificada e muito rica. Nós temos origem portuguesa, espanhola, árabe, judeu, alemão, francês, inglês. E todas essas famílias que aqui vieram, as avós e bisavós traziam aquelas receitas secretas de família que vinham aqui e cada um tinha aquela receita secreta. Certo? Só que o mundo moderno fez com que as pessoas passassem dessas receitas secretas para aquela comida rápida esquentada no forno de micro-ondas. E com isso a gente está perdendo estas coisas. Eu tive um programa que era um programa de receitas, que eu dava as receitas no ar. As pessoas passavam a receita da vozinha, eu fazia em casa, testava, dava certo, então depois eu passava a receita no ar. E assim a gente recuperava um monte de receitas fantásticas, são coisas de bem família bacana. E que a gente deveria ressuscitar. Eu super gostei. Por quê? Super. A rádio está à disposição, se precisar, estamos juntos. Opa! Sabe por quê? Hoje em dia, as pessoas não gostam, não tiveram a oportunidade de pegar o sabor de cozinhar. Certo? Então, às vezes, você faz um pratinho simples, né? Arroz, feijão, tudo isso, mas tem algumas... Algum sabor diferente, né? Tem algumas coisas que... Eu, por exemplo, faço um feijão que é da melhor qualidade. Opa. Acho que alguém daqui já experimentou meu feijão. É bom mesmo? Muito bom. Opa. Pronto, já tem a primeira receita, padre. E também tem, por exemplo, curiosidades. Uhum. Tem, por exemplo, um frango que eu faço que, nossa senhora, aquele não sobra nem para cachorro. É mesmo? O senhor, quando vir aqui para a rádio, pode fazer e trazer para a gente experimentar, né? Tá legal. Já pode e fazer olha, isso, né? É uma curiosidade. Normalmente, quando você compra um frango assado, por dentro ele está sem sabor e cru. Por quê? Porque aquele sistema de assar o frango é muito falho. Então, o que eu faço? Eu pego uma pedra de rio, aqueles seixos, e coloco dentro do frango com todos os temperos e cubro o frango com papel laminado. Então, o que acontece? Quando a pedra esquenta, começa a assar de dentro para fora. Então, coloca todos os temperinhos ali. Certo? E quando ele está pronto, tira o papel laminado, dá uma buzuntada nele com os ingredientes ali e fica uma delícia. Então, é uma coisa simples e fácil. Mas o senhor é muito versátil, né, padre? Padre cozinheiro também, que pode também. ajudar a gente. Olha que bacana. Sabe por quê? O ser humano é muito criativo. Sim. Certo? Nós temos que usar toda a nossa capacidade. Aliás, eu lamento de não conseguir desenvolver todas as capacidades e qualidades que nós temos. Às vezes, por essa vida maluca que levamos de correria, sempre correndo atrás de alguma coisa, nós perdemos muita coisa boa. Por exemplo, o tempo com nossos avós, o tempo com os nossos pais. É verdade. E isso a gente só sente depois que eles vão embora. Poxa, por que eu não falei mais? Por que escutar aqueles cabelinhos brancos que têm aquela experiência de vida, que tem aquelas histórias que são uma delícia. São uma delícia. É verdade. Eu fui muito, vamos dizer assim, privilegiado. Por quê? Porque meu avô gostava muito de contar histórias, de ler, ele lia muito.
E eu ficava ali perto dele, ele lia em voz alta para mim, né? Então, ele estava lendo o livrinho dele e eu me deliciando ali. E as comidinhas da minha avó, espanholas, aquelas comidas, tudo. Então isso daí nós estamos perdendo. É uma pena. É verdade. Verdade, você tem toda a razão. Olha, fica aí, com certeza a gente vai estudar aí para o senhor poder conduzir aí a nossa culinária, viu, padre? E quando der certo, traz pra gente. Tá bom. Padre, 51 anos de sacerdócio. Sua história vocacional começou no Paraná. No Paraná. Eu nasci em Cambé, no Paraná. Depois meus pais foram para Londrina. Tem um livro dos pioneiros lá que narra também a vida de meu pai, que, lá como pioneiro do norte do Paraná, fazendas de café e tudo isso. E o maior sonho do meu pai era que eu fosse engenheiro. O senhor é filho único? Não, somos 3 irmãos, okay. 2 meninas e eu. Eu sou o mais novo, o caçula, certo? As 2 meninas, uma queria ser freira e a outra casou, as duas, uma teve um casal de filhos, outra teve 3 filhos, né? E aí, o que acontece? Eu estava lá estudando, tentei entrar no seminário da diocese, mas na ocasião o bispo me conhecia bem e não acreditou muito, certo? Então não aceitou. Aí eu continuei lá, fazendo toda a minha caminhada, e aí o que aconteceu? Eu ajudava a missa aos sábados e domingos numa paróquia que era ímpar. Era uma paróquia japonesa. O padre era japonês, o pároco e o vigário paroquial também era japonês. Então eles atendiam toda a colônia de japoneses, certo? Então ele rezava a missa, às vezes em japonês. Eu tinha que responder em japonês também, porque aprendi, tinha que responder e tudo lá. E era interessante, porque ele, como pároco, também tinha que atender os outros paroquianos. Então a pregação dele era, às vezes, interessante. Por quê? Ele queria fazer a imagem da igreja como uma galinha que recolhe os seus pintinhos sobre suas asas. Então ele queria falar pintinho, mas não saía, porque o japonês, como é que vai falar pintinho? Aí ele, como é que chama aquele, como é que chama aquele? Aí ele olhou para mim e disse assim, neném de galinha. Neném de galinha. Boa! Então é assim que eu fui. Aí apareceu um padre, Padre Serafim, que me convidou para ser seminarista. Mas o senhor sentia um chamado, assim, em algum momento ou alguma situação despertou o senhor para o sacerdócio? Olha, eu sempre senti que para Deus nós temos que ser generosos. Por quê? Ele nos dá a vida, ele nos dá tantas coisas e às vezes ele pede tão pouco. Certo? Então, para Deus, nós temos que ser generosos. Nós precisamos sempre agradecer, muito mais do que pedir. Normalmente a gente sempre parecemos crianças pidonas. É uma pena, deveríamos agradecer. Ontem eu estava numa programação que Dom Antônio Augusto deu um exemplo que, nossa, me impressionou. Ele falou assim, você sabia qual é o primeiro abraço que você recebeu da sua mãe? Você sabe? Eu sei que ele já falou outro dia para mim. Mas o primeiro abraço que você recebeu da sua mãe, quando o espermatozoide e o óvulo fecundam, certo? Começa a fazer todo o desenvolvimento das células. Então, no momento em que a sua mãe, que ela nem sabe que ainda está grávida, a 7º dia ou qualquer coisa assim, ela acolhe. É lindo, né? No ninho do útero, certo? Aquele óvulo fecundado. Então é o primeiro abraço. Então você começa a se desenvolver
numa praça. É poético e lindo. Só Dom Antônio Augusto que dá essas imagens e essas coisas que nós ouvimos dele. Né? Mas aí depois o senhor entrou para o seminário? Entrei para o seminário e depois do segundo grau, eu levei 13 anos até me ordenar, porque teve o tempo de noviciado. Quantos anos, padre, o senhor, quando entrou no seminário? Eu entrei no seminário com 17 anos. Então, depois me ordenei com 29, 28, por aí. Certo? E aí entrei para o seminário, fiz todo a teologia, a filosofia. A filosofia eu fiz em Curitiba. A teologia eu fiz em São Paulo, no Seminário Central do Ipiranga. Depois fiz pedagogia, fiz orientação, mestrado em orientação educacional, mestrado atualmente em direito canônico, mas em psicologia, em pedagogia, um monte de cursos de faculdades. Né? Eu fazia faculdade de manhã, tarde e à noite. Gostava de estudar, gosta de estudar, né? Que bacana. E aí o senhor chegou a exercer o seu ministério sacerdotal no Paraná? No Paraná e no Rio Grande do Sul. Eu fui promotor vocacional dos Sagrados Corações, fui ecônomo do seminário em Lajeado e fui vigário paroquial em diversas outras paróquias. Era sempre o STEP. Quando tinha algum problema na paróquia, alguma coisa, ou faltava padre, chamava e ia lá de socorrista. Né? Então ficava lá e depois partia para a próxima, tudo isso. E assim fui fazendo meus cursos, a pedagogia, isso, aquilo. E como que foi a sua decisão de vir para o Rio de Janeiro? Como é que foi essa experiência? Assim? A decisão de vir para o Rio de Janeiro foi dolorosa. Por quê? Naquela época, ao estudarmos, existia uma corrente que entrou na igreja pelo pensamento francês, certo? Que era muito pró-social, certo? E aí queriam me mandar aqui para o Rio de Janeiro. Eu dizia que eu não queria vir para o Rio de Janeiro, certo? E lá, depois de algum tempo de sacerdote, mandaram para o Rio de Janeiro. Eu fui para Nossa Senhora do Desterro, em Campo Grande. E lá eu era vigário paroquial. Era responsável de 23 capelas. Uau. Dessas 23 capelas, eu não sei quantas se tornaram paróquias, mas foram muitas. Quase todas elas se tornaram paróquias. Né? E também da Vila São João, Santa Terezinha, daí um monte delas se tornaram paróquias. E aí nós estávamos caminhando. Quando eu decidi fazer um concurso público e entrar para a Marinha, os padres dos Sagrados Corações me mandaram uma carta com 3 opções. Ou deixasse de ser padre, voltasse para a congregação, ou achasse um bispo que me aceitasse. Porque o senhor não podia entrar para a Marinha sendo padre, isso? Não. Não. Podia entrar para a Marinha sendo padre, mas eles não aceitavam um padre dos Sagrados Corações militar. Sendo que o bispo militar do Chile era dos Sagrados Corações. Então, são as coisas que não dá para a gente entender. Quem sabe um dia, quando estivermos lá no céu, a gente consegue entender. Então, eu fui atrás de um bispo que me acolhesse. E aí encontrei um bispo, entrei para a Marinha, fiz o concurso, entrei como primeiro tenente e cheguei até capitão de mar e guerra, ou seja, chefe do serviço de assistência religiosa da Marinha. Com isso, eu fiquei 10 anos na esquadra, 10 anos na escola naval, responsável pelos aspirantes da escola naval. Hoje os almirantes, hoje os almirantes, até o ministro da Marinha foi aspirante quando eu estava na escola naval. Certo? Então daí a importância que tem uma sequência de trabalho que vai acontecendo. Certo? E aí então
entrei para a Marinha e tive que depois passar para a Diocese do Rio de Janeiro. Sim. E todo esse tempo de apostolado, então, o senhor fez o seu apostolado na Marinha? Na Marinha e fora da Marinha. Sempre estive em todas as paróquias aqui na Diocese, celebrando curso de noivos, encontro de casais. Aliás, a fama do senhor é que o senhor é casamenteiro, né? Olha, eu fiz, já passa de 18 mil casamentos. Uau! E eu já ouvi falar assim, ó, casa com o padre Navarro que você nunca vai se separar. Não, o seu casamento, o seu casamento tem que ser celebrado pelo padre Navarro porque você nunca vai se separar. Tem algumas características que fizeram chegar a essa conclusão. Por exemplo, quando terminava o casamento, na hora de dar a bênção final, eu fazia os noivos jurarem ali diante do altar de fazer 3 coisas que eles deveriam cumprir. Tem casais até hoje que fazem isso. Primeiro, uma refeição por dia juntos, o casal. Segundo, olha aí, Lúcio, vai ouvindo, tá? Dizer pelo menos 3 vezes por dia, eu te amo. De manhã, à tarde e à noite. E terceiro, não dormir brigados e nem acordar brigados. Tinham que esses 3. Agora evoluiu, são 7. É mesmo, cresceu. Cresceu. Por quê? Porque eu fui vendo a necessidade. Qual é o quarto? É não se meter na briga do outro com a sua família. Certo? Ou seja, o quinto, pelo menos 5 minutos de oração todos os dias. Boa. Certo? O sexto, nunca mentir. Sempre dizer a verdade, mesmo que custe ou que doa, diga a verdade. Certo? E o sétimo é tentar diluir as mágoas. Porque uma das piores coisas que tem para um casal é colecionar mágoas. E nós somos useiros e vezeiros em colecionar mágoas. Tem mágoas que a gente guarda desde criança. E por quê? Isso aí não leva a nada. Só faz mal para quem guarda, né? Só faz mal para quem guarda. Exato. Gostei de todas as dicas, padre. Perfeito. É por isso que dá certo, né, padre? E nunca dormir brigado ou acordar brigado, né? Dizer lá 3... tem histórias interessantes. Tinha um casal que levava isso muito sério. Você fez todas? 21 anos você? 21 anos de casal. Tem uma história interessante. Tinha um casal que fez todos esses juramentos, tudo isso, e eles estavam brigados. Ficaram brigados, mas feio. Então estavam na sala assistindo televisão, um sofá grande, daqueles de 3 lugares, um sentado num canto e o outro sentado no outro. Aí o homem, ele que tinha pisado na bola, falou assim, eu vou buscar uma água, você quer um pouquinho d'água? Quer, pode trazer. Aí ele foi lá, pegou a aguinha, deu para ela e sentou um pouquinho mais próximo. Aí passou um tempinho, ela chegou e disse assim, olha, eu vou fazer um café, não seria uma boa ideia? Seria uma boa ideia. Foi lá, fez o café, trouxe o café, deu para ele e sentou mais perto. Aí foi indo até que chegou tão pertinho que um passou o abraço no outro, acabou a briga. Né? Então, às vezes, nos casais tem coisinhas de pinimbas, né, que não tem razão de ser. É verdade. Certo? Por exemplo, um exemplo interessante. Estou gostando desse papo. Vamos lá, padre. Nós, homens, somos bastante insensíveis. Certo? Então, deixamos de, por exemplo, elogiar uma comidinha gostosa. Agora, se tiver salgada, você reclama pra caramba. Certo? E pequenas coisas assim. E não percebemos, pela rotina, pelo dia a dia, não percebemos os pequenos gestos. Por exemplo, a mulher corta a pontinha do cabelo, certo? E fica saltitando na frente do marido para perceber.
O estrupício nem sequer percebe nada. E além de não perceber, certo? Aí ela fala assim, tá sentindo alguma coisa diferente? Tá vendo alguma coisa diferente? Aí, atenção, estrupício. Diz assim, eu não sei o que você fez, mas eu gostei e está diferente. Pois é, né? Então, com isso... minimiza bastante. Minimiza as coisas, né? E outra coisa, elogiar sempre. Toda mulher gosta de um elogio. Toda mulher gosta de um elogio. E homem também gosta de um elogio. Certo? Sim. Mas não elogiar muito, senão ele fica convencido. E jamais elogiar perto de outra mulher. Nunca, de hipótese alguma. Boa dica também, padre. Muito bom. Então, são as suas experiências, né, padre, com os casais, né? Que o senhor tem a oportunidade de celebrar e depois vão partilhando vida, com certeza, né, com o senhor, né? Muito. Agora, padre, além disso, também o senhor faz uma ação social, não é isso? Queria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre isso para a gente. Eu sou um dos mais antigos recicladores de materiais recicláveis do Rio de Janeiro. Tem um galpão com 7.000 metros quadrados. Um galpão com 7.000 metros quadrados que recicla lixo. Lixo da Conlurb. A Conlurb já chegou a jogar lá 15 caminhões de lixo recicláveis por dia. Nós já chegamos a ter 300 pessoas trabalhando do lixo. Certo? Então, como é que funciona isso? É uma cooperativa. Cada um faz o seu salário. Por quê? Joga o caminhão ali e a pessoa separa. No final do dia, pesa o lixo, certo? Aquele reciclado, não é mais lixo, o reciclado, e cada um tem uma folha que é a sua produção. Essa produção ela é vendida. Então, conforme o país está se desenvolvendo ou está ativo, o preço do lixo sobe. Se você quiser saber se uma nação está boa, procure saber se o preço do lixo. Então, se o preço do lixo está sobe, quer dizer que as fábricas estão virando e tem. Se o preço está muito baixo, significa que o país está parado. Atualmente, o país está parado. Infelizmente. Mesmo. Por exemplo, a latinha de refrigerante chegou a custar R$ 7,00 o quilo. Hoje está sendo vendido a 70 centavos. Nossa, mas aí é muito, né? Muito. O jornal, que antigamente a gente reciclava 10, 12 toneladas de jornal por mês. Hoje não chega a 1.000 quilos, a 1 tonelada. Certo? Então as coisas caíram muito. Uma que sempre mantinha o preço era o vidro. Até o vidro caiu. Então o país, a economia mundial está parada. E isso é uma triste realidade. Esperamos que isso reverta rapidinho. Se Deus quiser. E com esse trabalho o senhor consegue ajudar quantas pessoas? Assim? Hoje, de 300, hoje são umas 50 pessoas. Mesmo? Certo? Que eles fazem da reciclagem uma fonte de salário. Quando eles estão precisando de mais dinheiro, eles trabalham mais. Né? Quando eles estão um pouquinho mais folgados, trabalham menos. Com isso, nós lá dávamos, e damos até hoje, café da manhã, almoço, lanche, alguns jantavam. Né? E uma cesta básica no fim do mês, tudo isso. Fruto desse trabalho e dessa reciclagem. Então, chegaram muitas cooperativas, hoje são poucas, dá para contar as cooperativas que sobreviveram a essa crise econômica toda. Né? Mas é um trabalho muito bonito também, né? Ressignificar também as famílias, né? Muito. Né? Alegria, por exemplo, de uma pessoa chegar para você, na época do Natal, chegar para você e dizer assim, muito obrigado,
Aí você é obrigado por quê? Porque graças à cooperativa, graças ao trabalho aqui realizado, eu pude comprar meu barraquinho. Olha só. Certo? E tem uma situação que eu jamais esqueço. Podem passar muitos anos, eu não esqueço. Nós fizemos uma festa de Natal. E nessa festa de Natal, né, nós conseguimos juntar 100 crianças, filhos dos cooperados. Certo? Uma festa de Natal maravilhosa, tudo bem. E nessa festa, nós fizemos um sorteio de uma bicicleta. E um rapaz que era o vigia noturno e que morava no galpão ganhou a bicicleta. E no mesmo momento que ele ganhou a bicicleta, ele deu para um outro que tinha 5 filhos e morava meio distante e não tinha como ir e vir de ônibus todos os dias. Ele deu a bicicleta para ele ir e voltar todos os dias de bicicleta. Então, são atitudes assim que dignificam o ser humano. Exato. E demonstram que ainda tem solução. Exato. E outra experiência incrível que tive, a gente distribuía todas as noites comida na rua. Chegamos a distribuir 130 mil refeições por ano. Era uma média de 900 a 1.000 e poucas refeições por dia, de segunda a segunda. Aí um dia, um frio danado, tinha uma menina lá, de mais ou menos uns 10 anos, por aí, que estava descalça, com uma roupinha lá, passando um frio danado. Aí eu dei a quentinha, um pão, uma garrafa d'água e uma fruta. Ela ficou olhando assim e devolveu a quentinha. Eu falei, vem cá, você não está com fome? Disse assim, há 2 dias que eu não como nada. Eu falei, vem cá, e a quentinha aqui? Não, é muita quentinha. Eu fico com a banana e com o pão, certo? E a quentinha o senhor pode levar para uma outra pessoa que talvez esteja precisando mais do que eu, tenha uma criança. Quer dizer, a pessoa está na rua, não tem nada, mas mesmo assim não é egoísta. Exato. Não é egoísta. Você que me ouve, pelo amor de Deus, eu peço a você, não deixe sobrar comida no seu prato. Não deixe jogar fora a comida no seu prato. Porque essa comida que você está jogando fora, ela, por direito, deve pertencer a alguém que não teve o direito de comer esse resto de comida que você resolveu jogar fora. Padre, maravilhoso conversar com o senhor. Inclusive o Passarinho Verde me falou que o senhor está deixando essa barba por algum motivo, né? Só para a gente encerrar aqui. Acontece o seguinte, tem um amigo meu que há mais de 5 anos sempre me ajudou em todas as obras sociais. Então, o que acontece? Mais ou menos uns 7 anos, 8 anos, ele chegou para mim e disse assim, padre, eu estou precisando de um favor seu. Eu disse assim, qual é? Eu estou precisando de um Papai Noel. Eu falei, achou, certo? Só que os Papais Noel que tem por aí, certo? Como é que é o plural de Papai Noel? Tá certo, Papais Noel, né? Esses que tem por aí são barba falsa, certo? E sempre aquela decepção, porque às vezes até assusta uma criatura com uma barba horrível, que não se vê os olhos nem nada. A criança gosta de pegar, né? E tudo tal. E com isso, de junho a dezembro, eu deixo a barba crescer. Depois que passa o Natal, eu tiro a barba. Então, são 6 meses de barba e 6 meses sem barba. Eu estava fantasiado de Papai Noel, que é outra experiência incrível. Isso faz parte do ser humano, né? O bom velhinho. Então. Aí eu estava lá e chegou uma senhorinha de uns 80 anos. Chegou toda inibida e diz, Papai Noel,
posso fazer um pedido? Falei, pode, se eu puder atendê-lo. Ah, pode sim. Isso eu desejo desde os 3 anos. Eu falei, qual é? É sentar no seu colo e tirar um retrato. Eu falei, não seja por isso. Sentou no colo, tirou um retrato, eu dei para... A velhinha chorava de alegria. Passava a mão na barba, assim. Tudo. Ou seja, uma coisa que, para nós, homens ocupados, não sei o quê, é uma imbecilidade. Certo? Mas para aquela criaturinha, era aquela imagem de criança que tinha ela sentar no colo do Papai Noel e fazer um agrado. Então, de junho a dezembro, eu deixo a barba crescer. Já está ficando grande aí para fazer o Papai Noel. Está quase chegando a época do Papai Noel, né? Mais 2 meses, ela tá no ponto. Padre, muito obrigado. Foi muito gostoso conversar com o senhor, poder tocar no seu testemunho, né, de vida, sua doação que o senhor faz da sua própria vida para aqueles que se aproximam do Senhor, né? Muito obrigado. Queria que o senhor desse a bênção para a gente poder encerrar esse programa. Tá bom. Você que está em sintonia com a Rádio Catedral, se você puder, feche os olhos. Imagine uma luz muito bonita, essa luz vindo do céu. É Deus querendo te abençoar neste momento. Da cor que você imaginar, que é a cor mais bonita para você. Esse Deus que é Pai, que sabia que você, quando foi concebido, ia ser essa pessoa que você é. Então, que esse Deus, que um dia nos acolheu como filhos ao sermos batizados, traga para todos nós, cada um de nós, nossas famílias, nossos lares, todos aqueles que fazem parte do nosso dia a dia, a sua bênção. E que ele sempre possa fazer com que o manto maternal de Maria, estamos bem próximos de Nossa Senhora Aparecida, possa cobrir todas as famílias e que jamais deixe passar essa lei do aborto tão horrível para que o nosso país, que foi descoberto, iniciou numa celebração eucarística, jamais permita que este solo da terra de Santa Cruz, da terra de Vera Cruz, se manche com o sangue daqueles que não podem se defender. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, Padre, mais uma vez. Foi muito bom, viu? E a gente vai ficando por aqui. Você pode, inclusive, rever esse programa no nosso canal do YouTube. Basta acessar lá a Rádio Catedral. Eu fico por aqui até o próximo domingo, se Deus quiser.